Finalmente vai ser lançada a tão esperada continuação da franquia Rei Leão. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Um dos maiores sucessos da história da Disney. Mas você notou todos os detalhes e easter eggs escondidos no trailer de Mufasa? Logo de cara, a gente pode notar que existe uma maneira muito simples criada pela Disney de diferenciar os personagens principais. Rafiki, o babuíno que serve a Mufasa em O Rei Leão, começa narrando a história e a gente pode ver ao longo do trailer dois pequenos leõezinhos pulando de um hipopótamo para o outro. E se você olhar bem, vai perceber que um dos filhotes tem uma pelagem mais clara e o de trás é um amarelo mais vivo. Esse pequeno leão da pelagem mais viva é exatamente o Mufasa. E o mais claro é o Scar, seu irmão. Mais à frente a gente pode ver de novo os dois leões correndo lado a lado. E eles estão um pouco maiores, como se estivessem na adolescência leonina. E depois os vemos juntos de novo no centro de um círculo feito por vários animais. Tudo isso aconteceu antes do Scar sequer pensar em acabar com a vida do seu irmão, quando eles ainda eram muito amigos e próximos. Mas como será que tudo mudou? O que deixou o Scar tão malvado e todos os outros detalhes que estão escondidos nas entrelinhas do trailer de Mufasa, você vai conferir aqui com a gente agora. Se ajeita na cadeira, pessoal, pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos. Uma das coisas que mais chamou a atenção dos fãs do Rei Leão foi o fato da gente ver leões andando na neve. Pois é, acredite se quiser, isso não é tão absurdo assim. Quando a maioria de nós pensa na África, sempre imaginamos ou florestas densas ou o deserto do Saara. E a verdade, gente, é que existem sim locais no imenso continente africano onde a neve impera o ano inteiro. Um deles é o Kilimanjaro, a montanha mais alta de toda a África, que na verdade se trata de um vulcão adormecido. Mas mesmo assim ele tem neve praticamente o ano inteiro em seu cume, devido à sua grande altitude. Afinal, quanto mais alto, maior é o frio. E existe nas florestas ao redor dele as mais diversas variedades de animais africanos, como leões, elefantes e zebras. E gente, esse continente é simplesmente incrível, eu tenho muita vontade de visitar. E justamente em homenagem a ele, vamos comentar #África. Então a gente pode deduzir que os leões que estão na neve em vários momentos do trailer estão em alguma montanha como essa. Ou quem sabe no próprio Kilimanjaro. Mas por que eles estariam em um lugar assim? E a resposta é simples. Água. A neve é a água em estado sólido, e em determinados momentos do ano ela derrete e forma lagos e rios. E se você olhar atentamente o trailer, vai perceber que a região das terras governadas pelo pai do Scar e do Mufasa tá totalmente seca. Vemos até mesmo uma girafa com um filhote tentando comer alguma coisa em uma árvore sem folhas. E todo o horizonte tá seco e repleto de poeira. Na verdade, tudo dá a entender que o pequeno Mufasa tá próximo da morte, já que é um filhote solitário e não sabe ainda onde achar as fontes de água, pelo menos até o momento em que uma gota de água reflete o seu rosto, indicando que a estação das chuvas tinha chegado no continente. E depois desse período, a gente vê a paisagem ficando muito mais verde e até mesmo a cachoeira ficando mais cheia. Mas acredite se quiser, isso demonstra que a história do Mufasa vai ser muito diferente da que a Disney oficializou há algum tempo atrás, de O Rei Leão. Mufasa. Pelo que deu pra notar, nesse filme a Disney mudou principalmente a história de origem do Mufasa e do Scar. Isso porque fica na cara que eles não vão ser irmãos de sangue no filme, quando Rafiki afirma que nasceu um leão sem uma gota de nobreza em seu sangue. E ele tá se referindo ao próprio Mufasa, o que é exatamente o contrário do que mostra a história oficial dos livros da própria Disney, que descrevem que o rei Arrad e a rainha Uru tiveram 2 filhotes, sendo o mais velho o Mufasa e o Scar o mais novo. E por direito de nascença, o Mufasa herdaria o trono, como acabou acontecendo.
E ao que tudo indica, a gente vai ter que passar uma borracha em tudo isso que você acabou de ouvir. Já Scar vai ser o herdeiro do seu pai, mas vai acabar não ficando com o trono, o que talvez seja o principal motivo dele decidir matar seu irmão no futuro. Apesar de não serem irmãos de sangue, Mufasa e Taka, que é o nome original do Scar, aparentemente são muito unidos. Desde filhotes, os dois andam bastante juntos. Em outra cena focada em uma versão quase adulta do Mufasa, notamos o leão em uma pedra, aparentemente em uma cachoeira. Se você pausar o trailer no momento certo, vai notar que ao lado dele está um outro leão. Só que esse segundo felino tem uma pelagem mais clara, que é exatamente a cor do Scar. Ou seja, ambos nessa cena estão enfrentando juntos algum grande perigo ainda desconhecido. Nosso palpite é que se trata de um grupo de leões novos, que podem estar relacionados com Mufasa e Scar deixarem de ser amigos e se tornarem rivais, como a gente vai explicar nos próximos 2 detalhes. Nossa próxima informação incrível que quase ninguém notou acontece em uma das partes mais legais que vemos no trailer, que é quando um pequeno leãozinho tá olhando pro céu estrelado. E algumas pessoas nem se deram conta, mas lá a gente pode ver a fisionomia de um leão. De acordo com a lore criada pela Disney, somente os reis leões se tornam estrelas depois da sua morte. Isso se iniciou com Mohato, o leão que originalmente era o avô do Mufasa e bisavô do Simba, que é o protagonista de O Rei Leão. Quando Mohato, o primeiro soberano das terras do reino, faleceu por causas naturais, os animais que estavam presentes notaram uma estrela extremamente brilhante no céu, que passou a representar a alma do rei que tinha falecido. Mas se o Mufasa não tem sangue real, já que seus pais não eram reis, pelo menos nesse filme, quem tá aparecendo no céu? Esse seria o rei Ahad, que adota o Mufasa depois de encontrar o filhote vagando solitário nas terras do reino, mas que em algum momento do novo filme vai também falecer. O que significa que o Mufasa é órfão 2 vezes. Perder os pais é uma coisa terrível, e se isso acontecer 2 vezes, o sofrimento é muito maior. Basicamente é isso que vai rolar com Mufasa ao longo do filme. Mas antes da gente comentar essa triste história, se inscreve aqui no nosso canal se ainda não for inscrito. Eu tenho certeza que você vai querer acompanhar cada vez mais os nossos conteúdos. Mas como a gente comentou, o pequeno Mufasa vai estar desolado e sozinho no meio da savana africana. Com o passar do tempo, em algum momento, ele vai acabar encontrando e fazendo amizade com um outro filhote de leão, chamado Taka, que é o Scar. E ele vai apresentar o Mufasa aos seus pais, que são o rei e a rainha das terras do reino, que vão adotar o pequeno filhote como se fosse seu filho, tornando ele agora sim irmão do Scar, mesmo que não de sangue. E eles vão crescer juntos, mas vai chegar um momento em que um grupo de leões vai atacar o bando de Mufasa. Provavelmente o rei vai conseguir vencer o grupo invasor, só que nesse momento os pais dos 2 personagens vão acabar morrendo. Só que antes de falecer, o rei Ahad provavelmente vai determinar que a sua escolha para o suceder como governante vai ser o Mufasa. E seria nesse momento que o Scar iria começar a se sentir injustiçado. E a rivalidade entre os dois começaria. Afinal, o Scar acredita que é seu direito de sangue herdar o posto de soberano dos animais. E aí vem a inveja e até mesmo os planos para acabar com a vida do seu irmão. Logo no início do trailer, a gente vê 2 cenas envolvendo uma árvore gigantesca. Essa talvez seja a árvore da vida, que o Rafiki menciona nos livros oficiais do Rei Leão. É pra ela que o terceiro filho de Simba, o Kion, vai depois do babuíno sábio falar pra ele que somente lá ele encontraria a cura pra livrar do veneno que estava em seu corpo, depois de uma picada de cobra, que inclusive era o mesmo veneno que tinha sido colocado no corpo do Scar anos antes, e o tinha deixado louco e obcecado pelo trono que era ocupado pelo seu irmão. A gente pode ver até mesmo que os 2 babuínos estão na árvore, indicando que o Rafiki já conhece o local, e por isso indicou para que o neto do Mufasa no futuro consiga se salvar. Sabemos que a história da dupla do Hakuna Matata é uma das mais divertidas derivadas de O Rei Leão, e todo mundo ficou muito intrigado quando vemos eles em uma cena do trailer, e os 2 praticamente lutando de igual para igual contra um leão, que parece ser o Scar. Mas como será que isso aconteceu?
Mais do que isso, como o Timão e o Pumba teriam sobrevivido? Isso tem tudo a ver, gente, com a sinopse do filme, já que a Disney informou que a história, na verdade, vai ser uma narração do Suricato e do Javali para a filha mais nova do Simba, a Kiara, falando sobre toda a história do rei Mufasa que ela não conhece. Mas como vemos no trailer, quem narra tudo é o Rafiki. Então o que pode ter acontecido? A dupla com certeza vai começar contando a história, e em algum momento vão dizer que eles lutaram contra o Scar, o que é uma grande mentira. Então o Rafiki, que vai estar ouvindo tudo, corrige a história e volta muitos anos antes, para contar tudo desde o começo. Afinal, como a gente viu, ele estava lá e meio que passou a fazer parte do bando de leões, quando começou a servir ao agora rei Mufasa. Por isso vemos o Timão e o Pumba no trailer, mas eles vão estar só no presente e não no passado da história do filme. A trama em si vai focar nos dois personagens, Mufasa e Scar, e como eles vão conseguir superar as adversidades juntos, pelo menos até o Scar se tornar maligno e acontecer tudo que a gente viu no primeiro filme. Esse vai ser um filmaço e eu tô louco pra assistir. Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!